Pessoal, olha pro aqui de novo. Hoje nós vamos começar com a matéria de português, tá? E vamos para o capítulo 6, onde fala de novo sobre o folheto informativo. Ele vai continuar falando sobre o folheto que tinha como título lá a febre maculosa. Quando você vai começando a fazer a leitura aqui, na página 69, ele fala sobre a febre maculosa, vai relembrar um pouquinho sobre como ela é transmitida, não é? Que quem transmite ela é o carrapato estrela ou o carrapato de cavalo, né? E aí vocês vão relembrar um pouquinho da nossa aula quando eu expliquei aquele folheto, e vocês até falaram sobre o carrapato, a gente teve uma roda de conversa sobre isso. Depois, do ladinho, você tem alguma coisa falando, né? Um espacinho ali, preserve o meio ambiente e proteja a sua saúde, bem aqui, ó. E ele fala sobre o lixo orgânico, que é aquele lixo onde a gente joga resto de resíduo, resto de comida, tá? Quando a gente falou um pouquinho na sala sobre a reciclagem, vocês perguntaram para mim aonde se jogava o resto de comida. Foi quando a gente falou sobre esse latão, né? Onde ele é jogado os restos de comida, no latão marrom, tá bom? Aí depois de fazer a leitura disso, vocês vão para a próxima página, que é a 70, onde vocês vão trocar um pouquinho de ideia com seus familiares aí, tá? Com quem estiver te ajudando. E vai falar um pouquinho sobre o lixo orgânico, né? Vai citar. Se você tiver dificuldade com isso ainda, você pode fazer uma pesquisinha, tá bom? Sobre o que é lixo orgânico. Aí depois você vai começar a entender o texto. Lendo o folheto, você vai ter as respostas dessas questões. É só por um xizinho, tá bom? Na página 71, ele vai continuar falando sobre infestações, sobre alguns animais, né? Insetos, mosquitos, baratas, que acaba trazendo infestações pra gente, tá? Que ninguém gosta disso, né? Às vezes infesta barata, infesta pernilongo, essas coisas assim, roedores, né? Em nossa casa. Aí depois você tem a febre maculosa aí de novo, de acordo com o texto, vai responder sobre parágrafos. E depois no final do texto sobre a febre maculosa, você vai ter algumas informações de como ela é transmitida e vai colocar um xizinho na resposta correta. Na página 72, vai voltar naquela parte que eu falei sobre resíduos de comida, né? O lixo orgânico. Aí você vai fazer a leitura, tá? Porque é o verso, na verdade, do folheto, para responder as questões a seguir que estão na página 73, que é aqui, ó, tá? Vocês vão, de acordo com o folheto, vocês vão responder aqui. Depois tem um Você Sabia bem importante, que fala sobre o desmatamento e as queimadas. Gostaria que vocês fizessem a leitura com cuidado, tá bom? Mais de uma vez, é lógico, né? Aí depois vamos chegar aqui na parte onde a gente vai trabalhar de novo a ortografia. Aqui vamos trabalhar o L e o U, tá? Palavras que se iniciam com L, palavras que terminam com L, que terminam com U, tá? É aquele sonzinho que a gente sempre tem dúvida, pergunta pra Pro direto, né? Pro, é com L ou com U? Então, vocês vão treinar aqui um pouquinho. Eu também mandei algumas atividades extras, onde você vai ter esse acesso, tá? Vai poder trabalhar um pouquinho mais. Depois disso, vocês têm aqui, bem legal, uma tabelinha onde vocês têm que completar se ela é com L ou se é com U. Por exemplo, geral, ouvir, avulso. Uma dica é utilizar o dicionário. Você faz aí bonitinho do jeito que você imagina que você sabe fazer, na verdade, tem palavras bem conhecidas. Aí depois, para você tirar a sua dúvida, pega o dicionário, vamos usar ele um pouquinho, tá? Eu adoro que vocês utilizem ele, vocês sabem. E aí você vai ter, na verdade, a escrita correta. Você vai descobrir a escrita correta das palavras. Primeiro você faz, depois você abre o dicionário e vai conferir para a Pro. Tudo bem? Depois disso, a gente começa a trabalhar com a letra H. H no início de palavras, H no meio das sílabas complexas, né? Aí na letra B, você tem aí o chora, que quando eu tiro o H fica cora. O colho, que quando eu tiro H fica colo. E o pinho, que quando eu tiro o H fica pino. Aí você vai descobrir, vai explicar para mim o que você descobriu pronunciando essas palavras. E depois você vai fazer um exercício bem legal, onde você vai acrescentar o H, que é gana fica ganha, tá? Tela fica telha. Aí você vai acrescentar e vai escrever a palavra na frente. No Estudar a Língua do número 2, que é na página 76, você vai observar novamente o folheto, tá? Que tem aqui a fotinho, né? E
vai ver alguns sintomas que aparecem depois que o carrapato tem contato com o carrapato infectado, tá? Continua lá o que fala sobre a febre, tá? É a continuação do folheto, na verdade. E aí, dentro desse folheto, a gente vai trabalhar alguns sinais de pontuação, tudo bem? Você vai observar, vai ler o folheto mais de uma vez, que tá aqui. E aí, depois vai responder as questões da página 76 para Pro. Da 77, ele vai falar sobre ponto, 2 pontos, tá? Para que serve os 2 pontos, né? A gente trabalhou bastante isso. E aí, você vai elaborar uma frase, tá? Que utilize os 2 pontos aí. Depois a gente começa a falar um pouquinho sobre a vírgula. Olha só, a vírgula tem vários usos. Um deles é separar os elementos listados numa frase. Por exemplo, no parque zoológico vi macacos, pássaros, um tigre e 2 elefantes. Vocês lembram daquela vez que a professora leu um texto e não utilizou nenhum sinal de pontuação? Que eu perdi até o fôlego. Vocês deram risada até e falaram assim, nossa, pro sem a pontuação, impossível. É isso aí. A vírgula é muito importante nesse caso, tá bom? Então, geralmente, a gente, ao invés da vírgula, quando a gente tem no final, né, a gente usa o E, como eu já tinha explicado para vocês. E aí, eu gostaria que vocês dessem uma lidinha e depois nós vamos passar para fazer umas atividades com ela, tá bom? Vai perguntar um pouquinho sobre os animais que foram utilizados, os lugares, e pintar de azul onde aparecem as vírgulas. Essa produção de texto aqui continua falando sobre os folhetos. Pode deixar, não precisa fazer essa parte, pois a gente já trabalhou isso, tá bom? E quando eu voltar, eu vou terminar com vocês algumas coisas em sala. Depois nós temos o em casa, tá bom? E vocês vão utilizar todas as informações desta aula para responder. Os animais, sobre o carrapato, tá bom? Aí vocês terminam aí para mim na página 70, onde eu quero que vocês procurem em revistas e jornais palavras que tem L no final da sílaba e H inicial, no início das palavras, tudo bem? Eu vou deixar depois, quando a professora postar esse vídeo, um link de um outro vídeo que explica um pouquinho sobre o uso da vírgula, tá? É um vídeo bem legalzinho, onde vai explicar um pouquinho mais para vocês, e aí, para ajudar, tá bom? Para entender as atividades, fazer as atividades. Um super beijo, até a nossa próxima aula. Espero que seja logo, né? Pessoalmente, porque tô ficando com mais saudade fazendo aulas assim, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.